Olá, pessoal. Antes de vocês conferirem essa entrevista exclusiva com a Patrícia Sochor, da Ferroviária, se inscreva no nosso canal, ative o sininho e não perca nada do nosso projeto aqui no canal Vamos Pro Jogo. Roda a vinheta e vamos para a entrevista. Nossa entrevistada de hoje começou no Comercial de Campo Grande e também já defendeu as cores do Centro Olímpico, Foz do Iguaçu, Vasco e Santos. Teve também uma passagem fora do país e atualmente está na Ferroviária. O Vamos Pro Jogo recebe hoje ela, que a gente já queria há muito tempo conversar, finalmente deu certo. Patrícia Sochor. Patrícia, seja muito bem-vinda ao Vamos Pro Jogo. Eu já vou começar perguntando. Falei o sobrenome certo? Porque a dúvida é essa. Cada um fala de um jeito, a gente nunca sabe se está falando certo. Eu que agradeço pelo convite, e você falou certo sim, viu? Muito obrigada pela oportunidade de falar um pouco da minha história, falar um pouco da Ferroviária também e das equipes que eu passei. E sou muito grata por vocês, pela oportunidade de poder estar aqui agora. Bacana. Eu quero começar, antes da gente começar a gravar, eu até te perguntei se você tinha alguém na família, né, que jogava bola, e você falou da sua irmã. Eu queria começar falando um pouquinho desse seu começo, quanto isso te influenciou e o quanto o futebol sempre foi presente na sua vida, porque você e a sua irmã jogando bola significa que acho que você nasceu já jogando bola. Então, acho que a minha história ainda começa bem antes da minha mãe. O meu avô jogava, aí ele virou técnico, minha mãe jogava no time do meu avô e o meu pai era goleiro. Então, a minha família inteira é envolvida no futebol. E aí foi minha irmã que começou a jogar primeiro, e daí eu fui nos caminhos dela. Ela saiu primeiro de casa, ela jogou pelo time de Presidente Prudente, futsal, e jogou no time de Araçatuba também, no futsal. O Araçatuba era um dos times que eram fortes na época, então ela jogou um bom tempo, teve convocação para a Seleção Paulista de Futsal. Então, aí ela parou depois de um tempo, teve filho, tudo, agora ela estava retornando. E no final de ano rola aquele futebol na família, de encontro da família, todo mundo joga, como que é? Nem tanto, viu? Nem tanto. Geralmente, de final de ano, como a gente tem pouco tempo, eu acabo ficando um pouco lá com a minha família, um pouco eu viajo também, porque a nossa vida é muito corrida. A gente fica o ano inteiro sempre focada aqui. No ano passado, infelizmente, pela pandemia, eu não consegui ir para casa no meio do ano, então a gente fica sempre tentando achar as melhores opções e tudo, né, de fazer as coisas. Mas tem vezes que rola assim, e até com a minha família, jogo de família senta prima, primo, tio, tem os jogos, uma vez teve já. Certo, eu ia perguntar, desculpa, até eu quase te interrompi, Sochor. Eu ia perguntar se nesse jogo de família para baixo do pescoço é canela, né? Se o pessoal chega firme, né, nessas, nessas peladas de família, nesses jogos de família. Bom, essa é uma pergunta que surgiu por causa da resposta aí, né, que você deu para Carol. Mas além dessa pergunta, eu queria fazer uma outra pergunta sobre a final, né, da Libertadores, Ferroviária campeã. Você fez gol no jogo decisivo, né? É um gol importante para o título. E, bom, é lógico que eu não quero tirar seus méritos, mas não tem como negar também que a goleira adversária deu uma colaborada ali, falhou, né? E a gente Sim. sabe, a gente tá acostumado que no futebol tem muita resenha, né? Entre jogadores, jogadoras e tal. E eu queria saber qual que foi a reação das suas companheiras. Depois que vocês ganharam o título, comemoraram o título, levantaram o troféu, se no vestiário elas te deram parabéns pelo gol ou te sacanearam de alguma forma, entre aspas, falando, mas também a goleira, né? Rolou essa Não, zoeira? em relação à minha família, com certeza do pescoço para baixo a canela, porque não tem nem como, né? Tio, tia, prima, prima, então, quando entra no meio, pelo amor de Deus. Mas eles têm, em mim, por exemplo, eles não chegam assim, também é mais brincadeira, não tem muita disputa nem nada. É mais para a gente se divertir e tal com a família.
E sobre o gol, é uma coisa engraçada que, assim, por mais que tenha sido da maneira que foi, que teve a falha da goleira também, a gente, lá da frente, a gente vinha tentando fazer gol de todo jeito e não saía. Então, quando na final saiu o gol de pênalti da Aline e saiu o meu gol de falta, não teve muito essa parte da zoação, porque todo mundo sabia o quanto a gente estava batalhando para buscar aqueles gols lá na frente. Porque os gols vinham saindo de volante e de zagueira e lateral. Então, acabou que tipo, a gente acabou se cobrando um pouco, porque a gente queria fazer gol e não estava saindo. Tanto que os gols de atacante que saíram foram só os gols da final. Então, a gente estava meio que se cobrando por isso, então teve mais parabenização e mais felicidade e alegria por nós termos feito o gol do que de zoeira, de brincadeira. É óbvio que eu sei, tanto que na hora até fiquei surpresa pela bola ter entrado. A minha reação na hora do gol, eu meio que paralisei, porque eu fiquei assim, nossa, eu tentei fazer gol de todas as formas e uma bola que eu cruzo, a bola bate, a goleira fica esperando a menina desviar, a menina não desvia, a bola bate nela e entra pro gol. Então, tipo, eu fiquei em 7 minutos de jogo numa final de Libertadores, sabe? Então, eu até arrepio falando, porque de verdade, foi uma coisa que eu não esperava, não da maneira que foi, sabe? Eu queria muito, sei lá, ter feito um gol assim, que eu mesmo chutei, mas as coisas acontecem como tem que acontecer. E eu acredito que Deus me deu a oportunidade e fez as coisas da maneira que ele achou melhor. A gente ficava o tempo inteiro se cobrando e a gente falava, vai ser no tempo de Deus. Então, eu acredito muito nisso e fico muito feliz da maneira que aconteceu. Trícia, falando um pouco do futebol feminino, no Brasil, cada vez mais o futebol feminino se desenvolve, fica mais competitivo, num nível cada vez melhor, com muitas equipes participando. E no cenário sul-americano, a gente vê um certo domínio do Brasil. Eu queria que você falasse um pouco, até focado na Libertadores, qual o nível do futebol sul-americano? Nós estamos muito à frente no futebol feminino aqui na América do Sul? Olha, eu vou ser bem sincera com você, eu não acho que estamos muito à frente. Eu acho que são estilos de jogos diferentes. Eu acho que aqui a gente tem um pouco mais da qualidade técnica, da qualidade tática também, talvez pode ser, mas eu acho que a nossa campanha na Libertadores mostra isso. A gente fez uma estreia que a gente perdeu de 4-0 e saímos com vergonha daquele jogo. Acho que a gente ficou todos os dias, assim, até o próximo jogo, sem entrar em celular, porque nós não esperávamos a maneira como foi a derrota. A gente não jogou e as meninas atropelaram a gente. A gente não entrou no ritmo, a gente entrou num ritmo para jogar como se fosse com um time brasileiro, digamos assim. Só que elas são muito fortes, elas não desistem. Acho que a garra delas, aquela coisa de querer a todo momento, não desistir em nem um minuto, elas acreditam até o final, elas estão o tempo inteiro batendo muito e a arbitragem deixa rolar. E eu acho que aqui no estilo de jogo brasileiro, tudo que você encostou é falta. A menina caiu, é falta. Você gritou, é falta. Lá não tem isso. Tanto que a gente achava que a gente, às vezes, era meio injustiçada com isso, que as meninas chegavam arrebentando e a gente queria falta e elas não davam falta. Acho que teve um gol até que a gente tomou, que foi uma falta em mim. Eu não lembro, acho que foi contra a Universidade do Chile, que acho que a falta foi em mim no meio. E ela não deu, acabou saindo o pênalti, que foi o gol. Então, assim, não acho que tenha tanta diferença. Acho que em alguns níveis, talvez tático e técnico, acho que mais técnico também, a gente está um pouco à frente, mas com certeza essa próxima Libertadores também não vai ser diferente do que foi agora. São todos sempre jogos muito disputados e que vai vencer quem erra menos.
Ô, Patrícia, eu queria agora falar de Campeonato Brasileiro, né? A gente está gravando essa entrevista, a Ferroviária está na 6ª colocação. Como que você está vendo a edição desse ano? Com certeza o nível aumentou muito. Acho que o nível dos times, acho que talvez o investimento que os times têm feito estão surtindo efeito, né, para as equipes. Eu acredito que as meninas que vêm subindo da base também estão fazendo muita diferença. Acho que meninas que estão voltando, que estavam fora, Andressinha, Formiga, que está voltando agora para o São Paulo, a Bia Zanerato, são meninas que com certeza trazem mais qualidade para o campeonato. Acredito que só tem a evoluir. A gente sabe que o nível não tá nada fácil, não tá fácil de jogar. Todos os jogos são sempre jogos disputados, são sempre jogos que quem erra menos vence, ou quem, sei lá, tiver uma sorte ou alguma coisa assim, ou mais qualidade também no jogo, quem não vacilar tá levando a vitória, porque acho que o placar mais elástico foi 4-0. Eu não sei qual que foi o placar mais elástico, mas igual antigamente, que tinha 8, 9, 6, não teve esse ano. Então, são jogos que, assim, a primeira rodada, por exemplo, foi 1-0, 2-1, e a maioria empate. Tanto que ficou uma emboleira a primeira, segunda, terceira rodada. E se você vê a diferença de pontos até o 10º colocado, não tem nada definido. Então, assim, óbvio que tem times que já estão classificados, a gente já está classificado por número, mas ali quem vai ficar onde vai depender. Agora a gente tem um jogo muito importante contra o São José, onde a gente vencendo tem um Grenal, que se o Grêmio e o Internacional empatar, a gente consegue subir para quarto. Se o Grêmio ou o Inter vence, a gente fica em quinto. Então, acho que vai ser uma rodada que vai ser... essas duas últimas rodadas vão definir o que vai ser, porque não tem nada definido ainda, a não ser, acho que o Corinthians, que eu acho que vai ter alguns jogos um pouco mais tranquilos, né? Porque, igual eu falei, não tem jogo tranquilo, não tem jogo fácil. Acho que, como antigamente, não tem. Então, acho que o nível está melhorando muito, e eu acho que cada vez mais a tendência é melhorar. Sochor, queria falar agora sobre Jogos Olímpicos, né? É lógico que o futebol feminino tem ganhado mais divulgação nos últimos anos, né? Até com a exibição da Copa do Mundo em TV aberta, né? Em 2019, mas ninguém melhor do que quem joga, que pratica a modalidade no dia a dia, para falar, né, sobre quais são as chances da seleção brasileira nessas Olimpíadas, né? Quem são os principais adversários? Como que você vê a preparação do Brasil para esses Jogos Olímpicos, até pegando como gancho esses dois últimos jogos, né? Um jogo que o Brasil ganhou por 3-0 da Rússia e outro jogo que empatou 0-0 com o Canadá. Como que você vê a seleção da Pia aí para os Jogos Olímpicos de Tóquio? Eu, sinceramente, eu acho que a seleção vai... Eu acredito que elas vão fazer uma boa campanha. Eu torço para isso também, né? Porque eu acho que é importante para o futebol brasileiro, eu acho que é importante para o futebol feminino aqui no Brasil, para crescer cada vez mais. A gente sabe que cada vez mais o futebol feminino vem evoluindo, e quem não está entrando, não só o futebol feminino, mas em si o futebol tem evoluído tecnicamente, taticamente, fisicamente. Então, eu acho que a tendência é que elas façam sim uma boa campanha. A gente sabe que é difícil, que a forma de preparação ainda talvez não seja a ideal, porque as meninas ficam pouco tempo juntas, talvez se ficasse um pouco mais, conseguiria entrosar mais a equipe, mas eu acho que tem tudo para fazer uma boa campanha. A gente torce para que sejam campeãs, sim, que elas chegam no máximo possível dentro dos Jogos Olímpicos, e vamos torcer, não tem muito o que falar em relação a isso.
torço para elas, torço para que dê tudo certo, para que elas consigam chegar no mais alto nível dentro da competição, que não é fácil, a gente sabe que vão ter equipes que vão ser difíceis de enfrentar, mas é isso. E em relação à televisão, isso é muito importante, a gente sabe que cada vez mais a gente vem lutando pela visibilidade do futebol feminino, então a Band que está transmitindo o Brasileirão, e tem também o Maicujo, que é uma plataforma que tem transmitido todos os jogos, então não tem o que falar, tem crescido cada vez mais, e agora a Globo com os Jogos Olímpicos, transmitindo também os amistosos, então isso é muito importante para a visibilidade, para o crescimento do futebol feminino, e o futebol feminino só tem a ganhar com isso. Patrícia, eu queria que você falasse da importância de fazer mais de 100 jogos aí, né? 100 jogos com a Ferroviária, e o que se deve ao sucesso da Ferroviária, né? Que há muito tempo é destaque no futebol feminino, o que não acontece no futebol masculino. Tem muita, a gente conhece, tem uma tradição já, mas não desponta do jeito que o feminino desponta. Então, eu fiz 100 jogos do Brasileiro. Pela Ferroviária eu ainda não fiz 100 jogos, mas eu acredito que eu devo estar perto. Mas eu fiz 100 jogos pelo Brasileirão. Aí tem uma diferença aí, eu fiz alguns pelo Santos, alguns pelo Audax e aqui. Mas, enfim, sobre a Ferroviária masculina e feminina, né, que você perguntou. Isso. Então, eu não sei explicar o porquê que isso acontece, né? Mas os meninos têm feito um bom trabalho, eles têm também chegado em alto nível, têm tentado disputar em intensidade, tentam disputar sempre para ser campeão. Então, eu acho que eu não gosto muito dessa comparação, porque a gente tem que conquistar o nosso espaço e eles o deles. Então, não tem muito isso. É óbvio que a Ferroviária é mais conhecida pelo futebol feminino? Sim, é mais conhecida pelo futebol feminino. Mas os meninos também estão no Paulistão, Série A. Então, isso também é importante. Isso traz verba para o clube. Porque, querendo ou não, quem traz verba para o clube é o masculino. Então, o feminino, infelizmente, ainda não tem muito essa questão de venda de jogadoras, não tem muito essa questão de transferência que traga um retorno para o clube. Então, acho que é meio por aí. Eu acho que a gente tem que conquistar o nosso espaço e eles o deles, independente de qualquer coisa, que a Ferroviária siga sempre crescendo. Ô, Patrícia, reta final da nossa entrevista, antes da gente ir para o nosso bate-bola, a gente falou lá no começo que você já jogou futsal também, logo que você começou, né? Me desculpe a redundância. Sim. Era um sonho seguir no futsal ou o futsal veio mesmo para depois ir para o campo? Eu acho que eu comecei com um sonho de seguir no futsal. Eu gostava muito de jogar, inclusive gosto, só que chega uma hora que a gente tem que escolher, porque o joelho não aguenta, né? Você ficar batendo, martelando na quadra, daí depois você vai pro chão fofo. Então, chega uma hora que começa a doer o joelho, porque fica essa mudança, acaba, você não consegue se adaptar a nenhum nem outro. Então, eu gostava muito de jogar futsal, eu gosto também de jogar futsal, mas chegou uma época que eu tinha que decidir entre um e outro, que foi mais na época que eu comecei a pegar a seleção sub-20 de campo. Então, eu tive que começar a ir mais por esse lado, porque daí era onde estava me trazendo retorno também. E me apaixonei pelo futebol também. Na verdade, eu acho que quem gosta de futebol, não importa se é futebol, se é futsal, não importa, né? Eu jogava na quadra de areia desde criancinha. Então, não importa onde quer que seja, o que importa é que você esteja feliz e que isso te traga um retorno. Então, eu tomei essa linha por gostar muito também do futebol masculino, do futebol masculino que eu assistia, e aí questão de espaço também,
Só que eu trouxe uma bagagem muito grande do futebol, do futsal, porque você tem que pensar mais rápido, você tem que encontrar mais espaço num curto espaço ali que é a quadra, né? Então, eu acho que isso me ajudou bastante e me trouxe uma visão melhor para que eu pudesse ocupar melhor o espaço, para que eu pudesse encontrar onde a bola possa passar, furando linha. Então, eu acho que isso uma coisa acabou completando a outra. Perfeito. Bom, vamos lá. Para a gente encerrar, um sonho. Real Madrid. Para quem você daria um troféu? Para minha família. Qual figurinha não pode faltar no seu álbum? Cristiano Ronaldo. Bom, então, hoje, no dia que nós estamos gravando essa entrevista, você está muito satisfeita com o Cristiano Ronaldo. Com certeza, com certeza. Para terminar, quem seria a camisa 10 do seu time? Você parou de jogar bola, comprou um time, você pode escolher qualquer jogador ou jogadora de qualquer ano, de qualquer século. Quem seria esse 10? Ou essa 10? Eu acho que a Martens é uma atleta excelente, na minha visão. Acho que do feminino, ela. E do masculino, sem dúvida, Cristiano Ronaldo. Tamo junto, viu, Patrícia? Escolheu bem. Com certeza, não tenho dúvida. Ô, Patrícia, muito obrigada, viu? A gente sabe quanto vocês são requisitadas, né? Afinal, você joga em um time muito importante para a modalidade, uma referência, e a gente aqui, a gente adora falar de futebol feminino, e não é porque agora está ficando na moda, não, viu? A gente sempre gostou, a gente acha muito importante dar esse espaço para vocês. Não é comparação e não é querer o espaço do masculino, é simplesmente querer o espaço de vocês, e é isso que a gente acredita. Então, muito boa sorte para você na sua carreira, que você consiga realizar todos os seus sonhos, e saúde para você e para sua família, viu? Muito obrigada por ter batido esse papo aqui com a gente. Obrigada a vocês, de verdade. Obrigada pelo espaço, obrigada por poder falar um pouco da minha história, falar um pouco da Ferroviária, falar um pouco de cada coisa que eu acho que são importantes para o futebol feminino. Eu acho que vocês ajudam muito no crescimento do futebol feminino, porque vocês vêm buscando pessoas para falar, vêm buscando melhorias para o futebol feminino, que eu acho que a gente precisa de pessoas que briguem pelo futebol feminino para que cresça, para que evolua, porque eu acho que criticar já tem muita gente que não gosta, tem muita gente que critica, tem muita gente que fala mal, que não quer saber, muito machista, muito... Enfim, a gente vê de tudo e vocês sabem disso. Então, é igual eu te falei, buscando o nosso espaço, não queremos tomar espaço de ninguém, não queremos ser melhor do que ninguém. Estamos buscando cada vez nosso espaço, querendo levar entretenimento para o Brasil, para o mundo, porque a gente tem qualidade, sim, a gente tem bola no pé, sim, a gente sabe mostrar jogos que emocionam. Eu acho que na Libertadores a gente provou isso. Quem assistiu os nossos jogos, com certeza, mesmo que não torcesse por nós, se emocionou e passou nervoso. Então, muito obrigada mesmo a todos vocês, e eu espero que vocês continuem crescendo aí com o canal também, para que a gente possa crescer junto. Bom, pessoal, essa foi a entrevista com a Patrícia Sochor, atleta da Ferroviária. Se vocês curtiram, deixa o joinha, não se esqueça também de se inscrever no canal, hein? Se você ainda não se inscreveu. Encaminhe o link aí para o amigo que você acha que possa gostar desse conteúdo. Toda segunda e toda quinta tem entrevista exclusiva aqui no Vamos Pro Jogo. Samuel Nascimento, Vinícius Bacelar, até a próxima e vamos pro jogo. Vamos pro jogo. Tô com tanto fio que meu nariz tá até escorrendo. Ai, meu nariz. Ai, meu nariz. Ele parece muito mais um chafariz. Ridículo.